Oiê! Primeira sexta-feira do ano, finalmente isso aqui tá nascendo, nasceu na verdade hoje às 10h55, 22h55 da primeira sexta-feira do ano, nasceu esse projeto tão sonhado de certa forma, assim, eu queria há muito tempo e eu ficava enrolando de certa forma, né, aquelas autossabotagens, assim, que toda garota que pensa demais sabe como é. E tô bem feliz, tô bem animada, pretendo ter uma constância, não irei me comprometer, porque na verdade vou me comprometer sim, porque eu acho que tudo que eu me comprometo a fazer, eu honro os meus compromissos, então vai ser assim, desse jeito, eu vou me comprometer. Lembrei das minhas velhinhas, eu tô no hiperfoco de cerâmica fria e aí eu fiz 2 suportes de vela, bem bonitinho, e eu fiz temático pra fazer parte do cenário. E eu vou acender, né? Não posso esquecer. Só um momentinho. Pronto, agora sim. Então, primeira sexta-feira de 2026. Esses dias eu tava vendo um vídeo que era da Kátia Damas... Eu até pesquisei o nome dela pra falar bem certinho aqui, porque eu sempre confundo Damasceno com Damasceno, mas é Damasceno. A Kátia Damasceno, ela tava... na verdade chegou, o YouTube sugeriu pra mim um vídeo dela que falava sobre o divórcio. E como uma bela fofoqueira que sou, eu entrei, né, cliquei pra ver o que tinha acontecido, porque de certa forma essa notícia chocou um pouco, assim, né, ainda mais eu como uma pessoa a favor da união, eu fiquei assim, poxa vida, né, eu imaginava que ela já era casada há um tempo, mas enfim, a questão não é essa. Até porque ela usou isso pra chamar a atenção no título do vídeo, que foi genial da parte dela. E ela falava sobre os ciclos de 7 em 7 anos que acontecem na vida, no mundo, de modo geral, assim. Ela falava sobre... a cada 7 anos é como se ciclos se encerrassem e se iniciassem outros. E, por exemplo, ela deu um exemplo assim, a criança faz 7 anos, ela deixa de ser criança e ela entra na pré-adolescência, talvez, eu acho que era isso. E aí 7, 7, 14, e aí 14 anos ela entra na adolescência, aí 14 mais 7, 21. E com 21 anos ela entra na fase adulta. E assim vai, né? E aí 21, 28, que aí é quando tu fica assim, preciso resolver minha vida já, né? Quero ter filho, não quero ter filho. Aí a gente tá nessa fase da vida, digamos assim. E esse ano, 2026, é um ano que se encerra um ciclo e se inicia outro. O que faz todo sentido, porque isso aqui começou. Mas na verdade não era bem esse link que eu queria. Mas é que era pra falar que 2026 é um ano que há de acontecer muitas coisas, né? E eu tô bem animada, primeira sexta-feira do ano, eu já tô tendo esse movimento de gravar isso aqui, que eu já queria há muito tempo, não é bem enrolando, porque enrolando tem um tom mais negativo. E talvez a palavra enrolar me dê a sensação como se fosse algo consciente. E na verdade não era algo consciente. Sabe aquele plano que, não, eu quero fazer isso, mas eu vou ver quando eu vou começar. E aí vai indo, vai acontecendo um milhão de coisas, né? Porque a vida não para. Sabe aquela história de, você nunca vai se sentir pronto para isso? E é basicamente isso. Então eu entendi que eu precisava só pegar um tripé, colocar o celular, acender as 2 velhinhas, colocar um computador aqui na frente e deu. E o microfone. E perfeito, e deu, é isso. E cá estou.
tô bem animada com o nascimento disso aqui. É uma forma de conversar mesmo, assim. Eu acho que o nome não é à toa. Eu sou uma pessoa que acaba pensando muito sobre tudo, assim, tudo que tá ao meu redor. Eu gosto de conversar muito sobre coisas da vida de modo geral. Coisas da vida de modo geral. E eu acho que isso vai ser uma boa forma de atrair pessoas assim. Então, se você assistir todo esse vídeo, eu acho que a gente já se conectou de alguma maneira, né? Então, eu quero basicamente isso. Eu quero que isso seja uma troca de energia com todo mundo que assistir e se interessar, né? Talvez seja só uma pessoa, tudo bem, tá tudo certo. É melhor uma pessoa que se conecte comigo de verdade do que várias e não tenha uma conexão genuína. Mas eu queria começar falando que esses dias eu assisti um podcast da Lela Brandon, que foi a que mais me inspirou a começar isso aqui, porque é como se eu sentisse essa vontade de conversar, de falar, de me expressar de alguma maneira. E aí eu fiquei assim, eu poderia gravar, sem pretensão mesmo, assim, só pra trocar, sabe? Expandir não, eu acho que expressar mesmo. Expressar tudo que fica aqui dentro, porque às vezes acumula e aí pesa, sabe? Pesa bastante. E ela falou sobre um livro, o último episódio que eu assisti, que foi Esse Medo de Dar Certo. E eu comecei a ler ele hoje, ele chegou hoje, na verdade. Eu comecei a ler, já li. Ai, tá amassando. Pera aí. Não queria que amassasse. Poxa vida, amassou. Comecei a ler esse livro. Eu já tentei ler milhões de livros, muito assim, vários a vida inteira. Quando criança eu não tinha o hábito de leitura, porque isso dificulta muito a minha vida, né? Porque se eu não criei esse hábito de leitura, então ler pra mim é um pouco difícil. Porém, eu gosto muito de consumir conteúdo de vídeo, por vídeo. E esses dias eu vi um vídeo que era, nesse caso, que indicou esse livro, que falava sobre como a gente acaba enrolando, talvez, para colocar em prática. Não é bem isso, mas me pegou dessa maneira, tá? Então, basicamente isso, assim. E eu me dei conta que eu tenho várias ideias, eu penso bastante sobre milhões de coisas, só que eu penso tanto que é como se eu não saísse do estado de planejamento e fosse para execução. É basicamente isso. E isso aqui que tá acontecendo hoje é um grande passo para a humanidade. Por quê? Eu estou no momento de execução. Existe a segunda parte da execução, que é a parte de editar e postar, mas isso é mais fácil, né? Isso aqui de gravar, de falar com câmera, falar sozinha, é muito difícil. Pra quem não tem hábito, é muito difícil. Eu espero que fique mais fácil, cada vez mais fácil. Mas aí é que tá. Aí é que tá, porque quando a gente mais pratica, mais vai fazendo sentido, né? Mais vai evoluindo, como o clássico exemplo que todo mundo adora usar de andar de bicicleta, né? Quanto mais você anda de bicicleta, mais segurança você vai ter, mais equilíbrio você vai ter. E é uma frase clichê, é um assunto clichê, um conselho clichê? Sim, bastante, mas eu tenho, com o passar dos anos, eu tenho percebido que as frases clichês, os ditados populares, eles são criados por pessoas mais velhas, mais vividas, com mais experiência. E
unânime que quanto mais experiência, mais bagagem você tem, né, para falar algo, para opinar, para aconselhar. Então faz todo sentido isso, né? Como um exemplo clássico da bicicleta. Como exemplo clássico da bicicleta. Quanto mais você anda, mais você vai se sentir segura. E é sobre isso. Eu também, paralelo a isso, eu fiz um teste que era mais ou menos um teste. Na verdade, eu recebi esse link para fazer esse teste, que ele falava sobre tipo perfil de personalidade. Parecia um pouco aqueles testes de RH, né? Mas eu vou procurar aqui, que eu me mandei o print dos resultados. E quando eu li, eu achei até engraçado isso, porque falava sobre como eu fico no mundo das ideias por muito tempo. E isso era... Ai, não vou conseguir abrir aqui, mas eu vou resumir. Como eu fico no mundo das ideias, e eu tenho ótimas ideias, né, segundo o resultado, só que eu não executo. E isso é como se eu tivesse uma habilidade muito boa, mas eu também tenho Qual é o antônimo de habilidade? Eu esqueci, mas eu vou usar a palavra sombra. É como se eu tivesse uma habilidade muito boa, mas ao mesmo tempo eu tivesse uma sombra que me trava, que é a questão do executar. E isso, tô vendo se tá tudo certo. E isso é muito louco de pensar, né? Porque nesse teste ele falava assim, isso você precisa... Não com essas palavras, né? Eu estou resumindo da forma que eu absorvi. E que eu preciso resolver isso, porque senão eu vou me tornar uma pessoa que sempre teve ideia, mas nunca executou nada. E por não executar nada, ela não tem coisas concretas, sabe? Apesar de saber muita coisa, não que eu saiba muita coisa, mas quando eu tenho uma ideia, eu acabo mergulhando nesse assunto. E aí eu vou pesquisando, eu vou entendendo cada vez mais, e aí eu vou indo. E aí em algum momento eu fico assim, poxa, eu já sei tudo isso aqui, não tudo, né, mas eu já consigo executar, eu já consigo fazer, pôr em prática. Por exemplo, isso aqui, esse podcast, ou esse vídeo, né, eu já tenho mais ou menos uma ideia, já tinha uma ideia de como fazer, e ainda assim, não foi do dia pra noite que eu sentei, coloquei o tripé e comecei a falar. Não foi assim. Teve todo um processo, um caminho. E é isso que eu fico pensando, sabe? Como a gente se coloca nesse tipo de situação. Eu quero fazer algo, eu vou estudar pra fazer algo, eu estudei pra fazer algo, mas ainda assim não tô executando, sabe? E isso aqui pra mim é justamente esse processo, essa transição de sair de um lugar do mundo das ideias e ir pro mundo dos executores, digamos assim. E eu queria compartilhar esse processo, assim, até para uma documentação pessoal mesmo, assim, que eu consiga ver a evolução a cada dia. Eu pretendo gravar uma vez por semana e postar toda semana, mas eu quero mais o sentimento de estou fazendo algo, né? Eu estou executando algo por mim, pra mim, porque às vezes na correria da rotina a gente acaba fazendo o que tem que ser feito de forma obrigatória pra gente conseguir
resolver as nossas responsabilidades, né? Por exemplo, trabalhar de manhã cedo, gostaria de ir todos os dias? Obviamente não. Mas eu vou, né? E não é uma questão sobre não ir, porque eu tenho umas responsabilidades financeiras e eu preciso resolver isso, então isso não é uma questão. Assim como ir à academia, eu tenho esse mesmo compromisso? Não, o que é horrível, porque a minha saúde também é a minha responsabilidade, mas ainda assim tem esse bloqueio. Então, a gente lidar com a nossa própria disciplina é muito difícil, mas ao mesmo tempo é simples, né? Se for parar pra pensar, é um negócio bem preto no branco, assim. Tem que fazer o que tem que ser feito mesmo, né? Independente se é por você, né? Porque o trabalho acaba envolvendo outra pessoa. E eu vou criar uma situação de conflito com outra pessoa, que normalmente é quem tá acima, ou quando tem reunião marcada, enfim, né, com clientes. Mas quando envolve só a gente, quando estamos sozinhos no lugar com a gente mesmo, a gente acaba tendo uma flexibilidade maior, sabe? E isso é ruim. Isso é ruim porque às vezes a autodisciplina ela se perde nesse caminho. Mas é isso. Estamos começando a semana, o ano. Eu tô bem animada pra fazer isso. Eu espero que essa animação não passe. Mas se passar, eu venho assim mesmo pra só falar aqui meus pensamentos aleatórios. Por mais que eles sejam aleatórios, eles precisam ser falados para não acumular, né? Isso eu aprendi com a Sara, que é a minha psicóloga, que inclusive comecei também e estou na 3ª sessão, o que já é muita coisa, né? Porque eu imagino um mundo e ele é dividido em 2 casas. Uma casa das pessoas que não fazem terapia e outra casa das pessoas que fazem terapia. E eu morava nessa casa aqui. E aí, em dezembro, se eu não me engano, ou foi dezembro ou foi novembro do ano passado, eu me mudei. Eu saí dessa casa e vim pra essa casa. O que é ótimo, né? Porque as pessoas dessa outra casa parecem ser mais resolvidas. O que contradiz alguns pensamentos, né? Dos nossos pais, às vezes. A minha mãe tem um pouco de preconceito. Ela tem um negócio assim como se as pessoas dessa casa fossem mais problemáticas, digamos assim, sendo que na realidade não, né? Quem tá aqui é que tá tentando resolver o que já existe, né? Porque todo mundo tem uns BOzinhos aí pra resolver, só que alguns ignoram, outros vão lá resolver. E aí eu tô aqui tentando resolver os meus BOs e ela falou justamente isso, que eu acabo internalizando muita coisa. O que serviu de incentivo para começar isso daqui. Então é isso. Se você se conectou com alguma coisa do que eu falei aqui, me deixa um comentário. Nem que seja um emoji solto aleatório. Independente do ano que você esteja vendo isso, só pra eu saber que existe alguém birutinha igual eu, assim, em algum outro lugar. É isso. Tchau!